Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? É uma alegria receber a sua companhia para mais esse momento devocional. Começaremos a estudar hoje a carta de Paulo aos Coríntios. Tanto 1 Coríntios como 2 Coríntios são as últimas cartas que faltam para nós terminarmos a série de todas as cartas do Novo Testamento. Você que começou essa jornada junto comigo, estou orgulhoso da sua companhia. Dentro em breve estaremos encerrando o Novo Testamento. Agora está faltando apenas os Evangelhos, Atos e o livro de Apocalipse. Quero te convidar então a pegar a tua Bíblia, abrir comigo em 1 Coríntios. Nós iremos fazer leitura de alguns desses textos aqui para destacar aquilo que o apóstolo Paulo está tentando trazer para esta igreja. Acredita-se que o apóstolo Paulo escreveu mais do que 2 cartas para essa igreja, porém apenas essas 2 que temos registrado aqui são as cartas que consideramos inspiradas por Deus. Paulo escreve essa carta para combater a divisão que existia nessa igreja. Era uma igreja extremamente partidarista. Aqueles irmãos que ali estavam ficavam fazendo uma série de facções, de divisões, de intrigas. Era uma igreja que desfrutava a plenitude dos dons espirituais. Paulo chega a mencionar no verso 7 que não faltava nenhum dom a esta igreja, mas ao mesmo tempo ele vai considerar essa igreja uma igreja carnal, uma igreja infantilizada, imatura. E eu quero te convidar a conhecer ainda mais a dinâmica da igreja de Corinto, pois com certeza Deus tem muito a falar no nosso coração. No dia de hoje eu quero fazer o destaque deste primeiro capítulo na expressão "a mensagem da cruz é loucura". É sobre isso que iremos tratar ao longo da nossa devocional hoje. Mas antes de fazer a leitura destes versículos que nos falam sobre esse assunto proposto, eu preciso fazer a introdução desta carta. O apóstolo Paulo escreve esta carta a uma igreja que ele mesmo plantou. E foi uma igreja de difícil plantação, pois ele começou pregando nas sinagogas, os irmãos não estavam se convertendo e nem ao menos apoiando o apóstolo Paulo. Foi necessário nesta região ele trabalhar, construindo tendas para poder se sustentar enquanto pregava, até que um casal muito querido chamado Priscila e Áquila foram para a região e assim começaram a trabalhar para que Paulo pudesse pregar o evangelho. Paulo passa pouco tempo nessa igreja, algo em torno de 1 ano e meio nessa igreja, até que vem novos pastores para liderar aquele rebanho. Neste tempo que o apóstolo Paulo passa, ele cativou alguns corações, alguns irmãos se consideravam fiéis ao apóstolo Paulo. Mas depois que o tempo vai passando, surge um novo pregador, um pregador extremamente eloquente, que vai ser discipulado por este casal chamado Priscila e Áquila, chamado Apolo. Apolo era um pregador de origem gentílica e este camarada, conhecedor tanto da filosofia grega como também dos rudimentos da fé do judaísmo, fez um excelente trabalho nesta igreja de Corinto, a ponto de alguns irmãos considerarem então ele o líder da sua comunidade, sabe? Eles tinham o hábito de cultuar personalidades, então alguns falavam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo. Existia nessa igreja pelo menos 4 grupos. Paulo, o grupo de Apolo, aqueles que diziam que era do grupo de Pedro, o líder da igreja em Jerusalém, e um outro grupo que dizia, olha, nós não pertencemos a nenhum homem, somos de Cristo. Por incrível que pareça, esse grupo que dizia ser o grupo de Cristo era um dos grupos mais problemáticos dentro desta igreja. O apóstolo Paulo, então, logo no começo da sua carta, ao agradecer a Deus por esses irmãos, começa a falar que recebeu a informação da parte da família de Cloe que havia muitas divisões na igreja, muitos partidos, e ele começa a dizer, olha, quem somos nós? Ninguém aqui morreu pela igreja, ninguém aqui foi batizado em nosso nome, vocês são batizados no nome do Senhor. Vocês precisam entender que vocês não se converteram por palavras humanas para que a cruz seja esvaziada, mas foi por meio da pregação da mensagem da cruz, que é uma mensagem que é loucura para este mundo. E eu te convido então a ler comigo a partir do versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes.
Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Paulo está tentando deixar muito claro para esta igreja grega que tinha em seu afã cultural cultuar pessoas intelectuais, tinha todo aquele dilema dos filósofos gregos. O apóstolo está dizendo, olha, o discurso que nós temos não é de sabedoria humana, não é de um raciocínio linear humano, mas transcende tudo isso. O evangelho da cruz é loucura. É loucura para os judeus, porque era inconcebível o rei, o Messias, aquele que eles estavam aguardando morrer como um criminoso, como um malfeitor na cruz do Calvário, morrer como um amaldiçoado. Como poderia então o próprio Deus encarnado tomar a posição de um amaldiçoado e levar sobre si os pecados, a culpa e a dor? Os judeus não conseguiam compreender isso plenamente. Já os gentios, ao olharem para o dilema da cruz, achavam aquilo tudo loucura, não fazia sentido. Como é que isso poderia ser sabedoria de alguma maneira? Pois bem, meus irmãos, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que se acham. Aquelas que se acham sábias, aquelas que se acham fortes, sabe? A sabedoria de Deus transcende muito a nossa capacidade. A força de Deus transcende muito a nossa força. Eu preciso que você entenda hoje que mais vale depender, por meio da fé, da sabedoria e da força do Senhor, do que confiar na sua própria capacidade e inteligência. O Senhor não nos decepciona. E Paulo fala que não é apenas a mensagem da cruz que é loucura. Os pregadores também é uma loucura. Pois todos aqueles que foram chamados não eram absolutamente nada. Poucos tinham alguma nobreza, poucos eram fortes, poucos eram inteligentes. Deus escolheu pessoas que o mundo não entendia, para que essas pessoas pudessem se tornar então protagonistas. Se nós formos pensar sobre os apóstolos, quem era Pedro? Quem era João? Quem era Tiago? Quem eram estas pessoas? Eram jovens, provavelmente, no início ali da vida adulta, que tinham as suas vidas de pessoas não letradas, de pessoas não cultas, dedicavam-se, a maioria deles, à pescaria e coisas tão rudimentares. Mas Deus escolheu esses homens para impactar o primeiro século. Estes homens foram conhecidos pela sua força e intrepidez nos discursos. Homens que não tinham cultura, mas cheios do Espírito Santo, pregaram este evangelho que causava confusão para aqueles que estavam perecendo. Mas para aqueles que estavam sendo salvos, era o poder de Deus. Eu creio no poder deste evangelho, que para muitos é loucura, para muitos é inconcebível, um Deus que se faz carne, um Deus que vive de maneira humilde, um Deus que morre. Mas saiba, meu amado irmão, que este mesmo Deus que morreu de forma como um malfeitor, triunfou e hoje está sentado à direita de Deus o Pai, a quem nós devemos cultuar, adorar, reverenciar, e um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo deixa claro que todo este movimento, tanto de loucura na mensagem como loucura dos pregadores, era justamente para que ninguém se vangloriasse de seus feitos, nem por meio do seu discurso ou por sua habilidade, mas que todos pudessem confiar na graça salvadora de Jesus Cristo. Que essa graça venha guardar os nossos corações, que eu e você
venhamos a depender única e exclusivamente do Senhor, pois Ele tem poder para restaurar plenamente a nossa vida. Que ninguém aqui fique preso a figuras de autoridade, que ninguém aqui diga eu sou de A, eu sou de B, mas que todos possam abrir o coração e pertencer a Cristo Jesus, aquele que por nós morreu e ressuscitou. Que Deus te abençoe, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. É uma alegria ter a sua companhia. Você pode aqui nos comentários deixar as suas perguntas, as suas dúvidas, que no nosso próximo encontro estaremos aqui mais uma vez, fazendo neste momento devocional respostas da parte de Deus para os nossos corações. Deus te abençoe.